Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso PowerPoint Básico. Nessa aula vamos falar sobre hiperlink. Vamos criar uma conexão entre os slides para navegar na apresentação de uma forma mais dinâmica. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, eu tenho aqui uma apresentação em branco no PowerPoint e eu vou inserir algumas informações aqui para a gente criar uns exemplos de hiperlink. Aproveitando aí que estamos no clima das Olimpíadas, eu vou inserir algumas informações aqui relacionadas aos esportes olímpicos. E o objetivo vai ser depois criar um slide, é como se fosse um menu, como se fosse um índice. E por meio desse slide a gente vai conseguir acessar todos os outros. Então vamos lá, vamos começar com o título aqui. Olimpíadas 2016. Não quero subtítulo, eu vou clicar nessa caixinha aqui e vou deletar. Bom, insira um novo slide. Estou aqui, né? Se eu clicar diretamente aqui, ele vai inserir um novo slide, que é o padrão, título e conteúdo. Posso clicar na setinha também e escolher aqui qual layout eu quero. Eu vou escolher esse aqui mesmo, título e conteúdo. Vou dar um clique. Nesse título e conteúdo, eu vou colocar um título que vai ser relacionado a um esporte olímpico e uma imagem. Então, vou começar aqui com atletismo. Vou dar um clique, vou digitar aqui o atletismo. E aqui, ó, eu tenho assim, clique para adicionar texto. Eu posso colocar um texto aqui, ou eu posso inserir algum desses objetos aqui. Eu vou inserir uma imagem. Então, tenho aqui imagem. Vou dar um clique. Ele abre essa caixinha aqui para eu procurar a imagem. Eu tenho algumas imagens aqui que vou disponibilizar aí no material de apoio. Né? Aqui na área de trabalho eu tenho uma parte de mais Olimpíadas. E eu vou usar essas 6 imagens aqui. Claro que eu não vou utilizar todos os esportes olímpicos, são muitos. Aqui é mais para a gente ter uma ideia e trabalhar com hiperlink navegando na apresentação. Então, vou criar com esses 6 aí. Então, eu tenho aqui o atletismo, dou um duplo clique, já insere a imagem ali. Então, eu tenho um título e uma imagem. Aqui. Ele abriu uma janelinha aqui, né, de ideia de design. Eu vou fechar aqui, não vou falar disso aqui agora não. Vou deixar aqui só com o título e a imagem. Agora, observe o seguinte. Todos os outros slides, eles são muito parecidos. O que vai mudar é o título e a imagem. O que eu posso fazer? Posso duplicar o slide para ficar mais fácil. Eu troco o texto e a imagem. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, no mouse. Vou escolher duplicar slide. Ele faz uma cópia exatamente aqui, ó, no slide. Clico aqui com o botão direito na imagem. Ó. Eu tenho aqui um alterar imagem. Isso também é uma vantagem se a gente tiver algum tipo de configuração na imagem, formatação. Você não precisa inserir a imagem e fazer a formatação de novo. Só substituir a imagem que ele já preserva a formatação. Então, eu vou alterar aqui. Ó. Vamos usar o segundo aqui. Nesse caso do alterar a imagem, ele abre essa caixinha aqui. Eu vou procurar uma imagem online. Eu vou escolher aqui do arquivo. Eu tenho aqui o box. Vou dar um duplo clique. E aí eu altero o título aqui para box. E aí eu vou seguir com esse procedimento de duplicar o slide aqui e alterar a imagem e o título. Então, botão direito novamente, ó, duplicar slide. Botão direito, alterar a imagem do arquivo. Vou pegar aqui o futebol. E aqui eu altero para futebol. Então, ó, eu vou fazer isso aqui mais 3 vezes e aí eu vou adiantar o vídeo. Mas o procedimento é duplicar o slide e trocar as informações. Bom, eu cheguei aqui no resultado, tenho aqui 7 slides, a gente tem aqui 6 esportes e tem um título. Então, ó, o que eu fiz foi ir duplicando os slides e trocando o texto e a imagem. Beleza. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero colocar aqui como um segundo slide, um slide que vai ser como se fosse um menu principal, onde por meio desse slide eu vou clicar e acessar os outros slides. Então, eu vou selecionar o primeiro slide, vou criar um novo aqui, também como título e conteúdo, e vou colocar aqui como título Esportes Olímpicos. E aqui eu vou colocar textos. Esses textos aqui são os textos que correspondem a cada um dos slides, que eu fui inserindo individualmente. Então, a gente começou com o atletismo. Aí vou dar um enter aqui, a gente tem lá o box, tem o futebol, tem a ginástica artística, tem o golfe e tem o vôlei de praia.
Beleza, agora eu quero fazer o seguinte, ó. Quando eu clicar em atletismo, eu quero acessar esse slide. Quando eu clicar em boxe, eu acesso esse. A gente vai fazer assim, ó, selecionar o texto, guia inserir, está aqui no grupo links, hiperlink. Ele vai abrir uma caixinha, onde eu posso escolher algumas opções aqui de vínculo. Existem outras aqui, mas nessa aula a gente vai focar no hiperlink dentro da apresentação, que ele coloca como colocar neste documento. Eu clico e escolho aqui, ó, o atletismo. Ele já mostra o slide aqui do atletismo, então estou dizendo que quando eu clicar nesse texto, ele vai acessar esse slide. Clico em OK. A gente tem lá um hiperlink, ele já configura um texto na cor azul e sublinhado. E vou fazer esse procedimento para os outros, ó. Selecionar, hiperlink, já está aqui no colocar neste documento, vou escolher o slide 4, que é o box. E a gente vai fazendo isso aqui para os outros, ó. Hiperlink, agora o futebol, depois ginástica artística. Cada um aqui está com o título, né, referente ao texto, fica fácil para a gente identificar. Tenho aqui o golfe e tenho o último como o vôlei de praia. Está aqui. Legal. Agora, quando eu clicar, quando eu estiver exibindo a apresentação, eu clicar no texto, o que vai acontecer? Ele vai acessar o slide. Agora, para eu voltar para isso aqui, para ver outros slides, eu vou ter que ir voltando um por um, ou digitar o número do slide, mas aí vamos tentar facilitar isso aqui ao máximo. A gente vai criar aqui um texto que vai voltar para aquele slide, esse aqui como se fosse um principal, como se fosse um índice. Então aqui eu vou criar um texto que vai voltar, copio, colo nos outros, e aí em todos os slides de cada um dos esportes, a gente vai conseguir clicar e voltar lá naquele principal. Então vamos fazer isso com uma caixa de texto. Então aqui na guia inserir, tem formas, tem aqui ó, caixa de texto. Dá um clique e clico aqui para inserir a forma. Vou digitar assim, ó, voltar. Seleciono esse texto, vou aqui no inserir, hiperlink. Eu quero voltar para onde? Eu quero voltar para aquele principal, onde eu consigo acessar todos, que é o esportes olímpicos, que é o slide 2. Dou um OK. Agora a gente tem um hiperlink aqui, ó, que volta para o slide 2. Vou colocar ele aqui no cantinho direito, ó. Agora, não preciso fazer isso um por um. Como é sempre o mesmo hiperlink, eu vou copiar essa caixinha aqui, então, Ctrl C, e vou colando nos outros. Ó. Clico no slide 4, Ctrl V. Ele já cola exatamente na mesma posição ó, do anterior. E aí eu vou fazer isso para os outros. Ó. Ctrl V, depois no slide 6, Ctrl V, no 7, Ctrl V, no 8, Ctrl V. Com isso, qualquer um dos que eu acessar, eu consigo voltar lá naquele principal. E para finalizar, vamos aplicar aqui um tema, né? Só para não ficar esse fundo branco aqui. Eu venho aqui na guia design, vou clicar aqui na setinha, vamos escolher aqui um desses temas aqui, né? Você posiciona o mouse, ele mostra o nome, tá vendo? Só posicionar e a gente já tem o resultado lá atrás também no slide. Ó. Vamos pegar esse aqui, ó, retrospectiva. Vou dar um clique, ele já aplica lá ó, o design em toda a apresentação. Agora, para a gente testar, eu vou usar aqui, ó, apresentações do começo. Você pode também usar a tecla F5 para exibir a apresentação. Dá um clique, a gente exibe a apresentação em tela cheia. Esse aqui é o primeiro slide, então vou clicar para avançar. Observa que agora eu tenho ó, a mãozinha aqui em cada um dos links. Então, se eu clicar em futebol, eu vou para o slide de futebol. Ah, eu quero voltar lá no slide aquele principal. Então, clico aqui em voltar. Eu voltei, quero vôlei de praia. Clico, ele acessou o vôlei de praia. Eu clico em voltar e com isso eu consigo navegar na apresentação de uma forma mais dinâmica. Eu vou direto no slide, não preciso ficar passando um por um e consigo voltar sempre aqui nesse slide que é o principal, como se fosse um índice, e eu consigo acessar os outros. Aqui a gente, claro que o objetivo aqui é falar do hiperlink. O slide ele tem um título e imagem, mas também uma dica para suas apresentações, para não encher um slide de texto. Normalmente a gente usa assim, um título, uma imagem ou uma tabela, e você que vai explicar, você que vai falar sobre o slide. Para quem está assistindo aí a sua apresentação, a sua palestra, ele não tem que ficar lendo, né, o que está no slide, tem que prestar atenção no que você está falando. Então, os nossos slides aqui, eles têm um título e uma imagem, e a partir daí a pessoa apresentando, ela ia falar sobre aquele tema do slide, depois ia voltar, ia acessar, por exemplo, o box, ia falar sobre a história do box, ia dar as informações ali referentes ao slide. Pressionando a tecla ESC, a gente volta lá na apresentação, na configuração da apresentação.
Meu amigo, chegamos ao final da aula, uma aula sobre hiperlink. Tratamos aí do hiperlink dentro do documento, né? Como eu falei, existem outros tipos de hiperlink para fora do PowerPoint, para o endereço web. A gente pode falar disso aí numa outra aula. A gente se concentrou aqui em navegar na apresentação de uma forma mais dinâmica, indo e voltando, clicando nos textos ali, né? O hiperlink numa caixa de texto, o hiperlink num texto comum ali do PowerPoint. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula.